vocês? Por aqui, professora Tainara Tomás, e sejam bem-vindos à nossa aula sobre o Janeiro Branco, onde a gente vai falar bastante sobre saúde mental. Janeiro, primeiro mês do ano, a gente está aí cheio de meta, no gás, mas é muito importante a gente falar sobre como está a nossa mente, como que a gente está planejando para ter esse ano, quais são as nossas metas e se essas metas elas estão a favor ou contra, isso mesmo. Aquilo que você acha que está fazendo um planejamento bacana, você pode estar sobrecarregando a sua cabecinha. Então, vamos dar início aí à nossa aula. Coloca para mim aí nos comentários se você já é técnico, se você é formado, se você é de outra área, tá bom? Cuidar da mente é cuidar bem da vida. Esse é o nosso lema desse ano. E Janeiro Branco, gente, ele é uma campanha sobre saúde mental. A campanha de Janeiro Branco, ela visa alertar os cuidados para a saúde mental e emocional da população, a partir da prevenção de doenças decorrentes de estresse, ansiedade, depressão e pânico. Eu sei que muita gente acha que a gente só fala de saúde mental lá em setembro, né? Mas não, agora em janeiro, o Ministério da Saúde traz essa campanha também para a gente falar um pouquinho sobre a saúde mental nesse período onde está todo mundo pensando em metas, pensando em criar coisas para o novo ano. Isso pode sobrecarregar, principalmente pessoas que já convivem com essas condições. Na importância da saúde mental, gente, a gente vai ter a saúde mental sendo referida como um estado do bem-estar emocional, psicológico e social de uma pessoa. E é fundamental para o seu funcionamento do cotidiano. É importante que cada pessoa alcance o seu potencial individual. Isso é importante, principalmente para você não se comparar com o outro. Uma boa saúde mental vai envolver a sua capacidade de lidar com o estresse normal ali da vida adulta, principalmente, né? E as condições de manter relacionamentos saudáveis, tomar decisões conscientes e adaptar-se às mudanças e desafios da vida. Promover a saúde mental envolve reconhecer a importância de cuidar do nosso estado emocional, psicológico, buscando apoio quando necessário e adotando práticas que fortaleçam o bem-estar mental. Isso inclui a prática de exercícios físicos regulares, praticar algum tipo de hobby, atividades relaxantes e manutenção das relações sociais positivas e desenvolver habilidades de enfrentamento que sejam eficazes. Alguns transtornos mentais são muito comuns e no Janeiro Branco a gente traz aí, né, uma conscientização sobre eles também. A gente vai falar sobre alguns e eu trouxe eles aqui para vocês. Primeiro, o transtorno da ansiedade. A gente tem esse transtorno e é muito conhecido como transtorno da ansiedade generalizada, mas a gente também tem os transtornos de pânico, fobias específicas e transtorno de estresse pós-traumático. Gente, o estresse pós-traumático, ele pode ser, às vezes, por uma notícia, sabia? Que você viu. Não necessariamente um acidente que aconteceu com você. Você pode ter visto alguma situação e aquilo te causou um bloqueio, um trauma, e você começa a ter sintomas desse tipo de transtorno. Outro muito comum e muito falado, né, é o transtorno depressivo, e os transtornos que envolvem a depressão. E aí a gente vai ter algumas distinções dentro dele. A gente vai ter a depressão maior, a distimia e o transtorno bipolar. Dentro do transtorno bipolar, gente, a gente vai ter ali a fase de mania e a fase depressiva também, tá? Vamos ter os TOCs, que é o transtorno do espectro obsessivo compulsivo, em que ele vai ser caracterizado por pensamentos obsessivos e comportamentos compulsivos que vão interferir na vida diária. Você conhece alguém que tem TOC? Seja um toque de fazer alguma tarefa ou um toque de pensamento obsessivo? Além disso, a gente também tem os transtornos alimentares, como a anorexia nervosa, bulimia nervosa, o transtorno da compulsão alimentar. Em janeiro, isso fica muito evidente, principalmente as pessoas que já estão mais sensíveis a esses assuntos de transtornos alimentares, porque a pessoa fala assim, mas em dezembro eu comi ceia,
férias e nananã, e chega em janeiro, ela acaba tendo uma distorção da imagem, quer recuperar a qualquer custo, dieta maluca, exagero de atividade física, tendo uma distorção, né, do seu físico. E é isso, é importante que a gente fale dentro do janeiro branco. Também vamos ter os transtornos de personalidade. Esse transtorno de personalidade, a gente pode ter a galera que é borderline, os antissociais e o transtorno de personalidade obsessiva compulsiva. Também tem os narcisistas. E esses transtornos, gente, é importante identificar, e quando a pessoa identifica que possui esse transtorno, junto com a equipe médica, um psicólogo, terapeuta, psiquiatra, que ela faça o tratamento para que isso ajude ela a ter uma qualidade de vida. Temos também o TDAH, né, que ficou super conhecido no ano de 2025, né, que é caracterizado ali por episódios de desatenção, hiperatividade e impulsividade. Vamos ter os transtornos de sono, e aí eu tenho a insônia, que é a galera que quase não dorme, a narcolepsia e o pessoal que faz a apneia do sono. Para quem não sabe, a apneia do sono é o pessoal que está dormindo e o organismo para de respirar por alguns segundos. E os transtornos psicóticos. Dentro dos transtornos psicóticos, eu trouxe para vocês os exemplos da esquizofrenia e do transtorno delirante. Todos esses transtornos, eles afetam a nossa saúde mental em todas as áreas da nossa vida. E isso é importante que a gente comece a pensar numa forma de melhorar a qualidade de vida. Aonde? Vamos dividir a nossa vida em algumas caixinhas. Então, eu separei aqui duas caixinhas: os relacionamentos pessoais e o seu desempenho profissional ou o seu desempenho acadêmico, né? Então, nos relacionamentos pessoais, a sua saúde mental ela influencia a capacidade de você formar e manter relacionamentos saudáveis, bem como ter uma boa saúde mental geralmente faz com que você tenha habilidade de comunicação mais eficaz, maior empatia e capacidade de lidar com conflitos interpessoais. Dentro do seu meio acadêmico, do seu meio profissional, um bom estado de saúde mental vai estar associado diretamente ao melhor desempenho, seja o melhor desempenho nos seus estudos ou na sua carreira. Porque isso vai incluir que você tenha uma capacidade de concentração, de tomada de decisão e resolução de problemas e criatividade. Então, quando a gente identifica algum daqueles transtornos e a gente começa a tratar esses transtornos, é muito importante. Por quê? Porque eles vão afetar todas as áreas da nossa vida. E é importante que a gente consiga trabalhar para organizar as áreas da nossa vida de uma forma com que esses transtornos não se tornem um grande problema. Por isso a importância da gente fazer o acompanhamento médico, de procurar um psicólogo, um psiquiatra, um terapeuta, e a gente dá início, né, a um acompanhamento. O problema da mente, gente, é que não é doenças em que a gente consegue ver, como, por exemplo, um braço quebrado, alguma coisa assim do tipo. E aí a gente acaba ignorando os sintomas, os sinais, e vai sempre deixando para depois. Como a saúde mental afeta o nosso estado físico e a qualidade da nossa vida? No estado físico, a saúde mental está diretamente ligada ao bem-estar. Altos níveis de estresse, ansiedade, depressão pode aumentar o risco de problemas na nossa saúde física, inclusive problemas cardíacos, diabetes, distúrbio do sono, e tudo isso vai piorar as condições do seu organismo. Gente, o seu corpinho é o seu templo. Você só tem ele. Então, tudo que você faz para melhorar é incrível, porque você está melhorando um local onde você vive. Você não vai querer uma casa bagunçada, com as coisas quebradas. Por que você vai querer o seu corpinho desorganizado, com questões de sono, alimentação inadequada? E não faz sentido. E dentro da nossa qualidade de vida, que eu acho que é o principal ponto, é você se sentir bem como um todo. A saúde mental ela vai afetar diretamente a qualidade de vida, de uma forma em que pessoas com boa saúde mental tendem a ter uma perspectiva mais positiva da vida, desfrutando mais das suas atividades diárias e tendo maior resiliência para enfrentar os seus desafios.
Gente, quando você consegue ter qualidade de vida, mesmo que aconteça adversidades, você consegue ter fôlego, você tem uma condição mental de procurar alternativas para sair daquele momento ruim, daquela baixa, encontrar uma solução para aquele problema. Então é muito importante que a gente pense que a saúde mental, ela não está só relacionada aos transtornos, não. Ela está relacionada ao todo, como você se vê com você mesmo. Outro ponto importante para a gente pensar nas áreas da nossa vida é relacionado à nossa questão econômica e produtividade, o nosso autocuidado e os hábitos que a gente tem. Dentro do nosso autocuidado, gente, como você cuida de você, tá? Então, quando a gente está com problemas relacionados à saúde mental, esse é o primeiro ponto a ser deixado de lado. Você vai começar a perceber que a sua vaidade ela vai sumindo, a sua vontade de cuidar do seu corpo vai desaparecendo, tá? Você vai se deixando para depois, principalmente na questão alimentar, na prática de atividade física, nas questões relacionadas ao sono, e tudo isso vão juntos contribuir para uma piora da sua saúde física. E aí, com a saúde física ruim, a mente ela não funciona de forma legal, tá? E na questão da sua economia e da sua produtividade. Gente, doenças mentais como depressão e ansiedade são um custo significativo no nosso bolso. Por quê? Porque a gente vai ter dias perdidos de trabalho, a mente não consegue funcionar para a gente ter produtividade, fora os custos relacionados ao cuidado de saúde. Então, quanto mais cedo a gente começar a tratar, a conversar, procurar um psicólogo, iniciar uns tratamentos, melhor vai ser e menor o custo. Porque quando a gente chegar já numa crise, vai ser tudo muito mais caro, porque a gente vai precisar de vários profissionais, de várias intervenções ao mesmo tempo. Então, antes de esperar colapsar, é interessante que você pense: poxa, como que está a minha saúde mental relacionada à minha produtividade? Como é que está a minha cabeça para o meu dia a dia mesmo, a minha rotina? O que eu consigo ou não fazer? Vários fatores vão influenciar a nossa saúde mental, tá? Principalmente alguns que eu trouxe para vocês aqui. Acho que um dos principais, a questão genética, tá? O seu corpo. Gente, problemas de saúde mental, transtornos mentais, doenças relacionadas à nossa mente, elas acontecem por desequilíbrio químico. É química no seu cérebro, gente. É falta de vitamina, proteína, enzima, a questão de neurotransmissor. Só que isso a gente não vê, por isso que a gente deixa tanto de lado, sabe? Não é bobagem, não é frescura, não é falta de Deus, é desequilíbrio na composição do seu lindo organismo, tá? E aí eu preciso reequilibrar isso daí, organizar. Então a questão genética e biológica é uma questão muito séria. Ai, mas a pessoa depressiva, o céu tão lindo, o dia tão bonito lá fora, é só ir viver. Não é só ir viver, gente. Para a pessoa que vive com depressão, a química do cérebro dela, o cérebro dessa pessoazinha, não funciona igual o nosso. Então, assim, ela precisa de um tratamento para que ela consiga organizar ali as ferramentas do cérebro dela para funcionar como o nosso. Outra questão é as experiências de vida, tá? Eventos muito estressantes, traumáticos ou adversos na nossa vida, como a questão de abusos, isso seja abuso de uma forma geral, gente. A questão de perdas de pessoas queridas, violência, conflitos familiares, tudo isso pode contribuir para problemas de saúde mental. Então, se você vive numa vida de muita escassez, de muito conflito, de muito problema, isso vai influenciar diretamente na química do seu cérebro. Não adianta, não adianta. No meio da guerra, você falar que você vai estar aqui pensando em plantar flores, você não vai estar, porque o ambiente em que você está
vivendo, que você está experimentando, ele não está propício para isso, tá? Depois, a gente vai falar sobre literalmente esse ambiente onde a gente está. Ok, o local em que você convive, seja numa questão socioeconômica ou cultural, ela vai estar diretamente ligada à sua saúde mental, como as condições de moradia, serviços de saúde, suporte social, aceitação de cultura, tudo isso vai ser importante. Sabe por quê? Quanto mais acesso a essas coisas você tiver, melhor vai ser a sua saúde. Como que você vai cuidar da sua mente se você está em uma situação em que você mora num ambiente de violência, que você é agredido diariamente, pega aquele metrôzão lotado, três condução para chegar no trabalho, não tem uma folga decente para curtir com a sua família. Isso vai se tornando o nosso próximo tópico, que é aquele estresse crônico. Você está num ambiente tão negativo, com tantas coisas que te desestabilizam, que a gente vai começar a ter questões físicas que vão direcionar o nosso corpo ou para ansiedade ou para depressão, tá? E aí a gente vai para um ponto em que é muito individual, que é o estilo de vida. Adotar hábitos de vida saudável, como prática de exercício físico, tentar fazer uma dieta equilibrada, sono adequado, gerenciamento de estresse, podem ajudar você a ter uma melhora da saúde mental. Só que o estilo de vida vai depender muito do ambiente sociocultural que você se encontra. Se você está num local em que você não tem condições mínimas de moradia, saneamento básico, saúde, transporte, lazer, como que você vai mudar o seu estilo de vida? Então, assim, são pequenas coisas que você vai tentar trazer para o seu dia a dia que te tragam essa sensação de bem-estar, para você conseguir fortalecer o seu organismo e mudar essa perspectiva que você está. Que eu já digo que não é tão fácil assim. Dentro dos fatores psicológicos, a gente vai ter as nossas crenças, as atitudes e padrões de pensamento. Gente, crença não é necessariamente a questão relacionada à religiosidade. É o que você acredita. Tem muita gente que acredita assim: ah, mas eu sou pobre, 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 de maré de si, eu vou morar aqui para sempre, eu vou morrer aqui e na minha família ninguém nunca sabe desse lugar, ninguém nunca. E se coloca uma crença limitante e fica ali, entendeu? Ai, não, eu tô com ansiedade, não vai resolver, todo mundo é ansioso mesmo, não vou tratar. E fica ali com esse padrão de pensamento repetitivo, sabe? Então, a gente criar habilidades para enfrentar com resiliência essas condições que são ruins no nosso dia a dia, né, que são desafiantes, é interessante, porque isso vai ajudar a gente a ter uma melhora significativa na nossa saúde mental. E, de novo, não adianta você tentar sozinho, tente criar uma rede de apoio, pode ser um psicólogo, um terapeuta, um grupo de terapia. Busque apoio mesmo para você ver outras pessoas fazendo e trocar essas experiências, né? Outras coisas são as condições médicas. Certas condições médicas, crônicas ou físicas, elas podem impactar diretamente a saúde mental de uma pessoa, seja por causa do estresse associado a essa condição, ou até mesmo os efeitos colaterais dos medicamentos que essa pessoa toma, tá? E os traumas do passado. Não adianta, os adultos de hoje são reflexos das crianças que eles foram. Então, assim, você vai ter crenças na sua fase adulta hoje que foram programadas lá na sua fase de criança. E esses estresses, eles precisam ser ressignificados. Galera, não adianta, é terapia. Ah, mas não, tudo é terapia, gente. Quem cuida da mente vai ser o psicólogo, o psiquiatra, a terapia. Você não vai ficar procurando receita no YouTube para consertar um joelho que está ruim, para tentar fazer uma cartilagem nova para a tua coluna. Você vai procurar um ortopedista, um fisioterapeuta, porque para a mente a gente quer ficar procurando firula na internet para conseguir resolver, chat GPT para conseguir resolver. Não, a gente vai para os médicos que são responsáveis por ajudar a gente a ter uma melhora nessas condições, né? E aí a gente precisa desmistificar a saúde mental, gente. Cada vez mais a gente fala sobre a saúde mental,
mas ela ainda é cheia de mitos e estigmas que podem levar, inclusive, a algumas pessoas a se distanciar do tratamento, por questões de discriminação mesmo, relacionados à saúde mental. E eu trouxe aqui para vocês alguns mitos e realidades, como por exemplo, mito: pessoas com problemas de saúde mental são fracas e preguiçosas. É mito, gente. Como eu falei, é a química do nosso cérebro que não nos permite ver como todo mundo está vendo. E qual é a realidade? Que os transtornos mentais são condições médicas reais, que não têm relação com a falta do querer da pessoa. Ela não consegue querer porque o corpo dela não tem as ferramentas essenciais para esse querer, tá? Ah, mas a saúde mental é apenas uma questão de força de vontade. Imagina se você torcesse o pé, chegasse no hospital e o médico falasse assim: ah, mas isso aí é só força de vontade, levanta e corre. Você olhar para a cara do médico e falar assim: doutor, eu tô com o pé torcido, eu tô igual o curupira, eu preciso de ajuda, preciso que você bote meu pé no lugar, que você me dê um remédio para dor. O médico pega e fala assim: não, isso aí é força de vontade. Levanta e corre que você vai conseguir. Você iria conseguir? Não. O problema é que com a saúde mental a gente não vê onde está a doença e a gente acaba acreditando nessas coisas. Como a saúde mental, ela não tem cara ali, né? Você não está vendo exatamente aonde está acontecendo, ela vai exigir mais, tanto de quem está passando pelo problema, quanto de quem está em volta, tá? Para a gente não ficar caindo nessa questão de que é só querer. Apenas pessoas loucas têm problemas de saúde mental. Gente, erradíssimo. Problemas de saúde mental podem afetar qualquer pessoa, independente da idade, sexo, raça ou status econômico, tá certo? Quem busca ajuda por problemas mentais é maluco, só doido que vai atrás de psicólogo, psiquiatra. Errado. Buscar ajuda para as questões de saúde mental é um ato de coragem e de autocuidado. É uma decisão responsável e não tem nada a ver com a pessoa ser maluca, tá? Outro mito, assim, clássico, que pessoas com transtornos mentais não podem ser bem sucedidas nem produtivas. Erradíssimo, tá? Muitas pessoas com transtornos mentais são altamente produtivas e bem-sucedidas, principalmente depois que elas começam o tratamento e começam a entender como conviver com aquela condição de uma forma que traga qualidade de vida para o seu dia a dia, tá? Outro ponto é achar que os transtornos mentais são passageiros, que da mesma forma que apareceu sozinho, vai embora sozinho, tá? Não é assim que acontece. Os transtornos mentais são condições crônicas, que, claro, em alguns momentos eles já podem aparecer com muito mais intensidades, em outros não, mas eles precisam de um tratamento e um gerenciamento ao longo da vida. Como é que a gente faz isso então, tá? E quais são as estratégias que a gente pode ter para promover a saúde mental? Existem diversas estratégias que são eficazes para a promoção de saúde mental, tanto no nível individual quanto no nosso nível coletivo. E aí eu trouxe algumas para vocês aqui. Primeiro, educação e conscientização, que é exatamente isso que a gente está fazendo, que é promover a educação sobre saúde mental nas escolas, locais de trabalho, comunidade, e aumentar a compreensão aí e reduzir esses estigmas em torno dos transtornos mentais. Depois é a promoção de um estilo de vida saudável. É incentivar hábitos de vida saudáveis, como alimentação balanceada, prática regular de exercício físico, sono adequado, técnicas de relaxamento. Vamos falar também sobre o suporte social. É você ter ali uma rede de apoio, é você estar inserido em um grupo, você criar vínculos com pessoas que também estão passando por essas mesmas condições e você vê que você não está sozinho, né? Você se sentir pertencente a um grupo. Também vamos ter os programas de intervenção precoce, que é toda vez que a gente identifica alguém ali no nosso meio, o nosso filho, o nosso marido, o nosso colega, a gente começa a chegar nessa pessoa e falar assim: olha, você acha que seria interessante você procurar um médico, fazer uma terapia, você olhar com outros olhos para isso? Por quê? Quanto mais cedo a gente começar a intervir dentro das questões relacionadas à saúde mental, melhor é o tratamento, melhor vai ser a qualidade de vida dessa pessoa, tá bom? E falando em tratamento, acesso a tratamento e suporte.
Gente, aí não dá. Eu preciso que o acesso seja para todos. "Ah, tem o SUS, mas o SUS demora, nã-nã-nã". Eu sei, e a gente precisa continuar brigando e lutando para que isso seja fácil e acessível para todo mundo. E aí a gente vai ter diversas formas de porta de entrada. A gente tem a psicoterapia, os medicamentos e todos os leques de suportes terapêuticos, tá? Outro ponto, a gente vai falar sobre o nosso ambiente de trabalho. Um ambiente de trabalho ele tem que ser algo que promova o equilíbrio, tá? Entre a sua vida pessoal e a vida profissional. O ambiente de trabalho ele não pode ser o foco causador das suas questões emocionais, porque aí o trabalho está te adoecendo. E aí, ao invés de você ser produtivo, você vai ser cada vez menos produtivo, você vai ser cada vez mais se estagnando naquela situação, tá bom? Também criar ferramentas e habilidades ali de enfrentamento, como palestras como essa, onde a gente fala sobre técnicas de gerenciamento de estresse, meditação, exercícios de respiração, tudo isso para fortalecer a resiliência emocional. A saúde mental, ao longo da vida, ela vai passar por diferentes fases, tá? E aí eu vou falar um pouquinho sobre essas fases com vocês agora, tudo bem? Comentem para mim como é que tá, se vocês estão gostando, tá? A saúde mental, ela é um aspecto crucial do bem-estar em todas as fases da vida. E cada estágio traz desafios e necessidades únicas, além de oportunidades para o crescimento e o cuidado da saúde mental. Reconhecer e abordar as necessidades específicas em cada estágio ajuda a promover o bem-estar duradouro. Na adolescência, o cérebro ainda está em desenvolvimento, o que pode levar à impulsividade, a tomar as decisões arriscadas, questões ali com identidade, autoestima e até imagem corporal, frequentemente resultando em alguns transtornos alimentares e problemas de autoimagem. Pressões para se encaixar socialmente, alcançar um bom desempenho escolar, enfrentar as incertezas sobre o futuro geram bastante ansiedade. Além disso, transtornos como a depressão e transtornos psicóticos ou de humor podem aparecer nessa fase. E aí a gente faz o quê? Olho alerta, olho vivo nos nossos adolescentes. Já na nossa fase adulta, a gente vai ter a transição para a independência. Nesse momento, a gente vai ter mudanças de carreira, a galera entrando para as faculdades, você indo morar sozinho, e tudo isso pode ser muito estressante, junto com a formação de relacionamentos significativos, como casamento, início de paternidade e maternidade, que podem trazer novos desafios para a sua vida. O estresse, ele vai ser principal, principalmente ali relacionado a você equilibrar a sua vida pessoal e o seu trabalho, que no começo pode ser muito difícil, o que pode levar a um desgaste ou até mesmo ao burnout. Transtornos de ansiedade, depressão e estresse são muito comuns assim na fase adulta e podem ser inclusive relacionados ao uso de algumas substâncias, como álcool e drogas ilícitas, tá? Depois a gente vai pensar lá na terceira idade. Com o declínio da saúde física, a saúde mental ela vai começar a ser um ponto muito, muito mais sério. E aí a gente vai ter doenças como demência, doenças de Parkinson, que podem ser um ponto decisivo e direto nesse nosso tratamento. Eventos como aposentadoria, distanciamento da sua família, podem levar você a um isolamento social e trazer questões relacionadas à depressão e até mesmo ansiedade. Lidar com perdas de entes queridos, de cônjuges, de filhos, de amigo, vão ser desafios que podem levar ao desequilíbrio emocional. Então, o risco de depressão e ansiedade e dos transtornos cognitivos nessa fase, ela aumenta. E é importante que a gente pense na valorização de memórias e tente encontrar um significado e propósito para continuar, né, vivendo ali esses momentos, mesmo que negativamente, a gente tentar olhar pelo outro lado e trazer coisas que ressignifiquem aquela sensação ruim na gente. Para fazer intervenção, a gente precisa desenvolver a conscientização e educação. Então, quando a gente promove campanhas para educar pessoas sobre o que é saúde mental, isso vai ajudar elas a entenderem a importância de manter um ambiente saudável e também lidar com esses problemas. Primeiros socorros na saúde mental, gente, é muito importante. E o pessoal acha que primeiros socorros na saúde mental é só o psicólogo, o psiquiatra que vai fazer,
Quando não, o primeiros socorros começa com P de prevenção, onde a gente trabalha com envolvimento e a capacidade do indivíduo de reconhecer sinais de saúde mental e oferecer o suporte inicial. Às vezes, o suporte inicial é falar assim: "Cara, você quer um abraço? Você quer conversar? Eu estou aqui para te ouvir. Não sou médico, não sou especialista, mas eu posso te ouvir. Você desabafa e juntos podemos buscar uma solução". Esses treinamentos, eles vão ensinar técnicas para vocês lidarem com crise e promover uma escuta ativa, reduzir o estigma e proporcionar uma resposta eficaz e compassiva em situações de emergência relacionadas à saúde mental. Gente, não é que você vai se tornar psicólogo, psiquiatra. Não, não, não. É que você vai ter capacidade de entender e reconhecer os sinais de uma angústia mental, de uma ideação suicida, e você vai conseguir intervir e direcionar essa pessoa para o suporte, médico ou para o suporte terapêutico especializado, antes que aquilo se torne um problema maior. Os serviços de saúde mental, eles têm que assegurar o acesso fácil, tá? Tem que ser fácil para você receber esse acesso. A gente sabe que não é a realidade nossa, mas a gente tem, como hoje no Brasil, o CVV, o Centro de Valorização da Vida, que você pode entrar em contato com eles através do número 188 e você conversar ali com psicólogos, com voluntários treinados, e que pelo menos naquele momento de que, meu Deus, o mundo está se acabando, você consegue, ter alguém para te ouvir e te ajudar a ver de uma outra forma, pelo menos para você ter um respiro durante aquela situação, tá. Isso envolve também com que a gente crie estratégias para expandir os serviços de saúde mental na nossa comunidade e melhorar a cobertura do seguro de saúde para incluir mais tratamentos na nossa saúde mental. Eu sei, gente, que pelo SUS é muito difícil psicólogo, psiquiatra, mas a gente não pode desistir, precisamos continuar tentando, tá? E aí a gente vai pensar em estratégias para cuidar da saúde mental ao longo da vida. Cuidar da saúde mental ao longo da vida vai envolver uma abordagem holística, olhar como um todo, de forma contínua. Então, o autoconhecimento, você começar a nomear seus sentimentos, seus pensamentos, seu comportamento, estar atento aos seus sinais precoces de estresse, de ansiedade, depressão, você conseguir reconhecer os sinais e o que o seu corpo está falando, você conseguir entender o seu corpo. Equilíbrio é algo importantíssimo, você conseguir manter um equilíbrio entre a sua vida profissional, o seu trabalho, lazer, descanso, sempre que possível reservando um tempo para você poder fazer atividades que te tragam prazer e relaxamento. Depois, tentar criar um estilo de vida saudável. Praticar exercício físico regular, uma dieta equilibrada, uma boa rotina de sono, vão ajudar você a ter muita condição de melhora da saúde mental. Relacionamentos saudáveis também, como cultivar conexões positivas com os amigos e familiares. Relacionamentos são o apoio fundamental para o bem-estar emocional. Você não pode estar no meio do ambiente que te adoece. Você precisa estar perto de pessoas que te impulsionam a ser melhor. Isso, gente, é habilidade de enfrentamento. E essas habilidades você vai criando conforme você vai evoluindo ali no seu processo terapêutico, tá? E criar estratégias suas, quando você se conhece, de lidar com esse estresse, esses desafios que a vida coloca para gente diariamente, né? E não esqueça de, claro, buscar uma ajuda profissional. Não existe de procurar uma ajuda profissional. A saúde mental, gente, ela é muito importante. A mente, ela é o que comanda o restante inteiro. Então, se a sua mente não tá bacana, galera, não vai dar legal, né? A gente precisa pensar primeiro em como eu estou, para depois eu conseguir cuidar do outro, tá? Continuar fortalecendo essas campanhas de conscientização e educação, informando sobre a importância de falar sobre saúde mental e atenção aos estágios da vida. Cada fase da vida vai ter uma característica relacionada à saúde mental. E é importante que a gente esteja com os olhos bem abertos para identificar e reconhecer essas necessidades e desafios específicos e até mesmo a gente conseguir ajudar essas pessoas nessas fases. Ao adotar essas práticas ao longo da vida, você pode promover um bem-estar mental duradouro e construir resiliência para lidar com desafios que surgem ao longo do caminho. Terminamos por aqui. Eu sou a professora Tainara Tomás.
Vale lembrar que as informações das aulas de hoje, ela possuem apenas caráter educativo, tá? A gente fala, assim, de uma forma para você se conscientizar sobre, não estamos dando diagnóstico de nada para ninguém, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se ainda não está inscrito no canal, clica no botãozinho de se inscrever, já deixa o seu like e comenta o que você achou. Quais são suas metas para esse ano? Comenta aí embaixo a meta. Prometo que eu vou responder todo mundo. E não esqueça, toda semana a gente tem uma aula nova por aqui no canal. Um grande beijo e até mais!